Olá, eu sou Dulce Ribas, sou nutricionista, professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e coordeno um grupo de estudos e pesquisas em populações indígenas. Agradeço a oportunidade e o tema que me foi proposto, que é um breve relato de experiência junto a populações indígenas. No Brasil, existe um número significativo de populações indígenas, 230 povos, 180 línguas distintas. E essa diversidade certamente impactam de alguma forma nos serviços de atenção à saúde. No estado de Mato Grosso do Sul, nós temos um contingente populacional bastante expressivo. É o segundo estado com maior contingente populacional indígena. Aproximadamente 63 mil indivíduos distribuídos em 29 municípios desse estado. E com 8 etnias diferentes, com histórias diferentes de contato com a sociedade envolvente, com culturas diferentes, línguas diferentes, e tudo isso, de alguma forma, alterando, dando questões muito particulares nas suas condições de vida e de saúde. Não sei se vocês trabalham com populações indígenas ou se já se depararam com algum paciente indígena. De qualquer maneira, o que eu gostaria de suscitar é da necessidade de nós conhecermos as particularidades desses povos. Como é que se dá a relação com indígenas e não indígenas no seu estado? Existem povos indígenas na sua cidade? Você os conhece? Como que se dá a relação entre paciente e profissional de saúde? Aqueles indivíduos que têm no seu dia a dia, no seu contexto de trabalho, ter que diagnosticar, tratar, intervir de alguma maneira com esses grupos populacionais específicos, penso eu que, no mínimo, tem que ter a preocupação em conhecer e em procurar entender, um ouvir, mas um ouvir atento. Não um ouvir com filtros, da maneira com que o outro fale, eu só considere, eu só levo em conta aquilo que vai de encontro aos meus conhecimentos. Da mesma maneira que nós temos formas de interpretar o processo saúde, doença, concepções da qual experimentamos e que são únicos, particulares, também as populações indígenas têm suas formas de entender o que é doença, o que é saúde, de buscar uns caminhos terapêuticos de uma forma muito particular. Então, não existe uma única forma de entender saúde e doença, mas várias formas. O meu ponto de vista é simplesmente um ponto de vista. Existem outros. E quando eu me coloco numa posição de atender ou intervir para uma pessoa, para um determinado contexto do qual eu não conheço, nós temos que ter muito cuidado. E mesmo que a gente conheça, o cuidado deve permanecer, porque é através do diálogo, e um diálogo respeitoso, que esse conhecimento vai sendo aprimorado. Porque o conhecer não é imediato, leva tempo e ele é dinâmico. Cada vez que nos aproximamos, cada vez que ouvimos o outro, ampliamos a nossa visão, melhoramos a nossa aproximação. E ela deve ser contínua, dinâmica, porque nada nesse contexto é estático. As populações são muito diferentes entre si. Por exemplo, como nós entendemos que deveria ser uma alimentação num período pós-parto, uma puérpera? Como será que as diferentes
populações indígenas entendem como uma alimentação correta, adequada para esse período da vida. O que significa para nós um quadro de desnutrição? Qual é o sentido de uma desnutrição infantil dentro de uma determinada etnia? Este e inúmeros outros exemplos nós poderíamos estar aí refletindo, para que a gente possa compreender a complexidade que é este tema. Nós temos um sistema de atenção à saúde indígena diferenciado. Nós entendemos por que existe esse sistema e por que ele realmente tem que ser diferenciado, imaginando que esse sistema de atenção à saúde indígena, ela inicia lá, nas aldeias, nas comunidades, nas diversas terras indígenas distribuídas por esse país. Só que ela não fica lá, ela não permanece lá. É um sistema integrado. Esse paciente certamente irá em algum momento necessitar de especialidades e que não estarão disponíveis nas aldeias, nas suas comunidades. E esse paciente terá que se deslocar para grandes centros. E aí, então, ele irá se deparar com outros profissionais, com outras equipes. E essas equipes também deverão estar preparadas, né, desenvolver habilidades específicas para trabalhar com essas populações. Faço parte de um grupo de estudos e pesquisas que trabalha com os Terena, em Mato Grosso do Sul. Esse grupo nasceu a partir da necessidade de ter pessoas, e que não somente de uma área, mas um grupo multiprofissional, no sentido de trabalhar junto e através das demandas suscitadas pelas comunidades Terena. Em 95, eu tive a primeira experiência numa comunidade Terena, quando fui convidada para participar de um ritual do dia 19 de abril, dia em que celebram o dia do índio. E nessa data eu fiquei extremamente sensibilizada pelo fato de desconhecer completamente esta etnia e todas as demais do meu estado. Nessa época eu trabalhava com um curso de medicina e de enfermagem, era responsável por algumas disciplinas da área de saúde coletiva e nada sabia sobre esses povos, do que adoeciam, como lidavam com as doenças, a quem recorriam, né, e de que maneira procuravam prevenir as doenças. Então eu tinha, no mínimo, uma dívida aí de, no mínimo, conhecer e poder introduzir nas minhas disciplinas um olhar sobre esses povos. Então nós iniciamos aí com alguns estudos, no início do ponto de vista epidemiológico, conhecer como as crianças estavam, o estado nutricional dessas crianças, o consumo alimentar dessas crianças e de suas mães. Ao término desse trabalho, nós tínhamos um banco de dados riquíssimo e que, como nós utilizamos uma metodologia de coleta de dados nas casas, nos domicílios, nós tínhamos tido o privilégio de obter informações não só com relação às crianças, o estado nutricional das crianças e o consumo alimentar dessas crianças, mas um pouco mais a forma como essas mães preparavam, quais eram os alimentos eleitos para serem oferecidos para essas crianças, as quantidades, como lidavam para fazer com que os alimentos disponíveis durassem durante todo um período, né? Como utilizavam os alimentos vindo das roças familiares, alimentos esses que deveriam atender não só a família, mas também possibilitar trocas entre outras famílias e comunidades vizinhas. Em algumas famílias que possuíam um espaço maior de terra, a roça também atendia a possibilidade de comercializar
uma pequena quantidade para gerar renda. E com tudo isso e com uma série de outras informações sociais e econômicas e como lidavam a questão de um espaço tão restrito de suas terras, fez com que nós buscássemos outros projetos que nos dessem a possibilidade de conhecer outros ângulos daquela comunidade. Foi então que começamos a estudar também os adultos, os idosos, né? E nos deparamos ao mesmo tempo com situações de insegurança alimentar extremamente grave afetando essas famílias e encontrando entre os adultos uma série de doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão arterial, o diabetes tipo 2 e a obesidade. Com o desenvolvimento desse trabalho e a metodologia que nós utilizamos, que era um diálogo com as famílias, com aquelas pessoas eleitas como informantes chaves, que necessariamente não eram apenas os caciques, mas também professores, as mulheres, os avós, os jovens e até mesmo as crianças, através das suas brincadeiras, fez com que nós começássemos a trabalhar de uma forma mais próxima, a ouvir suas demandas. E é claro que as demandas eram de diversos níveis. Tínhamos demandas de caráter emergencial, extremamente graves, e que não poderíamos estar omissos, né? Tínhamos que ser parceiros para a busca de soluções, mas tínhamos as demandas de médio e longo prazo, que passavam pela educação, que passavam pela capacitação, uma formação com vista a gerar renda, de enfrentamento da insegurança alimentar observada, da produção de alimentos de uma forma sustentável, da valorização de produtos regionais que eles tinham ali. Foi então que nasceram outros e outros e outros projetos, né? E o grupo foi crescendo em função desses novos projetos, ampliando as áreas de atuação, que iniciou com a saúde, e hoje eu posso dizer que o grupo trabalha muito mais com outras áreas do que propriamente a saúde, com artes, com agricultura, com a informática, com a engenharia, enfim, a cada novo membro no grupo é uma nova demanda que nós temos condições de estar juntos com as lideranças, com as comunidades. Eu espero que esse breve relato tenha de alguma forma contribuído aí em provocar algumas reflexões a todos vocês. E eu gostaria, de antes de encerrar, deixar aí uma sugestão de alguns vídeos, de alguns filmes. Com relação a um filme realizado pela Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, Muita Terra para Pouco Índio, talvez muitos de vocês conheçam. É um filme, né, com uma tentativa de apresentar de uma forma um pouco mais clara e didática a diversidade dos povos indígenas e de suas terras no Brasil. E também é um documentário do projeto Avamarandu, realizado em Mato Grosso do Sul, e que produziu uma série de oficinas nas aldeias com produção de filmes e de fotografias, oficinas de filmes e de fotografias. E o resultado desse projeto foram, então, uma série de vídeos oriundos dessas oficinas, riquíssimos. Um contexto extremamente rico na terra dos Guarani, Andeva e Kaiowá. Vale a pena conferir. Muito obrigada.